Hoje o tema é perdão. Perdão era uma palavra que muito tempo eu fiquei distante dela, porque depois que eu entrei no sistêmico, eu percebi que o perdão, ele tem um lugar que não cabe quando a gente quer perdoar os nossos pais, porque eles não foram legais, ou porque eles não deram atenção, porque eles não deram amor, porque eles não supriram aquelas necessidades que nós acreditávamos que, pelo menos eu, que eles tinham que suprir. E o perdão, como eu digo, nunca vem de baixo para cima. O perdão nunca vem de um filho para um pai. Se a gente olha, a gente não perdoa a Deus porque ele está fazendo algumas coisas com a gente. Quem somos nós para perdoar aquele que tem todo o controle da nossa vida? Aquele que pode decidir de uma hora para outra o que vai acontecer com você. E se você parar para pensar na tua vida inteira, todas as coisas que aconteceram, os encontros, os desencontros, o sucesso, o insucesso, todos os acontecimentos foram regidos por Deus. Quando você percebe que o teu controle sobre algo maior não está no seu controle, sim no controle de Deus, percebe que nós servimos ao todo. Então, como a gente vai falar para o todo, olha, eu te perdoo, tá? Eu te perdoo porque você não me fez tão rica quanto a minha amiga, ou porque os meus filhos não são tão perfeitinhos e são mais complicados, eu te perdoo. E aí, quando a gente vai olhar para o perdão, eu fiquei muito tempo no sentido de eu não tenho que perdoar nada porque eu sou a criação e eu crio absolutamente tudo, porque eu também tenho a partícula divina dentro de mim. E se eu tenho a partícula divina dentro de mim, eu também sou a criadora da minha própria existência. E se eu sou a criadora da minha própria existência, então perdão não cabe a menos que seja um perdão para comigo mesmo. E às vezes a gente se afasta desse lugar do perdão porque a gente ainda não conseguiu entender a profundidade do sentido do perdão em nossas vidas. Se a gente quer caminhar para um lugar muito mais profundo, o perdão ele é extremamente importante em todos os níveis. Como Jesus disse, 7 vezes 70, então imagina quantos níveis de perdão existe dentro do perdão. Então, o perdão, ele não é simplesmente perdoar o outro ou você se auto-perdoar pela própria criação que você teve da sua vida, pela própria criação das todas as circunstâncias que foram acontecendo com você. Existem muitas faces do perdão dentro do próprio perdão e a gente precisa ir descascando o perdão na nossa existência. O perdão, muitas vezes, para mim, eu me afastei dele porque se eu perdoo o outro, eu estou achando que eu sou maior que o outro. Por isso que o perdão não cabe, porque dentro do que traz o perdão se eu perdoo é porque o outro está em débito comigo. Também é uma face do perdão. Também é um lugar para a gente olhar com muito cuidado quando a gente fala, eu vou perdoar o outro, não, eu perdoo porque eu sou boazinha. Será que é esse o caminho real do perdão mais profundo? Será que o caminho real do perdão mais profundo não passa por outros lugares que muitas vezes a gente nem está querendo dar conta disso? Às vezes a gente não perdoa, ou a gente nem olha para o perdão, porque não olhar para o perdão também é uma forma de não perdoar. Quando eu ignoro o perdão na minha existência, porque eu dei várias desculpas, porque o perdão para o outro eu me sinto maior, ou não tem nada que perdoar, porque tudo é uma responsabilidade minha e a gente se perde em todos esses processos. Ontem me veio uma coisa muito clara e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes de eu compartilhar, eu quero que cada um aqui vá pensando em alguma situação que nem olhou. Para que que eu vou olhar para isso? Para que que eu vou olhar que eu vou ter que dar perdão? Para que que eu vou olhar para esse lugar? Pense nisso. Aquilo que você falou, não preciso nem olhar para isso.
Bobagem. Uma dor que aconteceu, para que que eu vou olhar para essa dor? Bobagem. Para que que eu vou perdoar a outra pessoa? Bobagem, eu vou esquecer. Para que que eu vou me auto-perdoar? Eu sei que eu sou a pessoa que cria tudo. Então, olha para isso. Olha para alguma situação. Então, a gente fica tão confortável diante de algumas colocações, mas, Bert, eu sei que alguém aqui escreveu, estava confortável no olhar do Bert, que a gente não tem que perdoar os pais, porque o pai é maior. E, gente, atenção, tudo continua, tá? A gente não tem que perdoar os pais, assim como a gente não tem que perdoar Deus, porque eles vieram antes, eles são maiores. Eles nos deram a vida. Mas, até mesmo o Bert diz que a gente tem que ir crescendo nessa autodescoberta. E eu quero trazer um pouquinho mais para vocês hoje para ver se faz sentido. E talvez vai fazer sentido para alguns, talvez para outros ainda não. Mas em algum momento, tudo que será dito aqui vai reverberar na tua consciência. Se você já pensou nessa pessoa ou nessa situação, eu quero dizer que existe mais uma face do perdão, aliás, do não perdão, dessa ignorância do perdão, do sentido de ignorar perdão ou de negar o perdão àquela situação, àquela pessoa. Muitas vezes a gente ignora o perdão ou não perdoa alguém ou uma situação, porque o perdão pode vir com algo no nosso inconsciente que nos remete à permissão. E por medo de cairmos no mesmo lugar, a gente não perdoa. Porque se eu perdoar aquela pessoa, aquela situação, eu posso voltar para aquele lugar novamente. E se eu volto para aquele lugar novamente, eu me perco de mim. E você percebe que se talvez venha com esse lugar do medo da permissão para que tudo aconteça novamente, é sinal de que uma sombra sua ainda não foi vista. É a tua sombra que precisa de luz para que ela não caia no mesmo lugar. E na defesa do ego, a gente não libera o perdão. A gente até diz, eu perdoo, porque a gente fica, eu perdoo, 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 porque a gente sabe que perdão é bom. Mas o ego está gritando para não perdoar. Não perdoar o marido que foi embora e me traiu, não perdoar o relacionamento ruim que eu estou há muito tempo, não perdoar o chefe que foi ruim com a gente, ou o colega de trabalho que passou a perna, ou até mesmo a mãe e o pai, porque eu tenho medo de voltar na ferida inicial, porque isso não está curado dentro de mim. E ontem, dentro do processo que eu estava vivendo tão profundo, tão profundo, tão profundo, eu vou falar para vocês que eu fiquei com medo de acessar uma sombra. Que ela estava vindo aqui querendo me mostrar alguma coisa, mas na hora eu falei, não. Por quê? Porque tenho medo de entrar nessa sombra e não conseguir sair dela. Às vezes a gente só tem medo de entrar em alguns lugares e não conseguir sair dos lugares. Tomar essa consciência é extremamente importante para que a vida vá trazendo outras circunstâncias para que a gente possa entrar um pouquinho mais nesses medos e nessas angústias. Porque somente quando a gente bota a luz na sombra, somente quando a gente enfrenta mesmo aquilo que nos dá medo de perdoar, aquilo que nos dá medo de se permitir viver, acontecer qualquer coisa na nossa existência, porque o perdão libera um espaço para que a gente possa viver coisas novas. Porque se a gente não libera um perdão, a gente está preso naquilo que a gente não perdoou ainda, ou aquilo que a gente não quis olhar para perdoar. Porque a gente está com medo de ir para o futuro e acessar algo repetitivo que nos causa dor. Mas não vai ter nada repetitivo se eu consigo olhar para a sombra que me domina, a sombra que me impede de olhar. Quem está recebendo uma consciência aqui, por favor, comenta no chat, levanta a mão, faz assim, balança a cabeça. Eu quero saber se está vindo algo para vocês. A gente precisa
perder o medo de se aprofundar. Tem gente dizendo que está confusa. Confusa com o quê? Qual que é a tua confusão sobre o perdão? Que é o perdão de nós sermos bonzinhos, o perdão que nos foi ensinado durante uma vida toda, que a gente tem que ser aquela pessoa boazinha, querida, fofa. Não, o perdão tem a ver com a gente, não tem a ver da gente ser boazinha. Ninguém é na essência perfeito, nessa perfeição do que é bom ou ruim, essa dualidade do bom e ruim, eles transitam no mesmo, na mesma faixa, só que com gradientes diferentes. Quando a gente consegue fundo na nossa sombra, a gente consegue para a nossa luz. Porque um vai se relacionando com o outro. Quando a gente mergulha nas nossas sombras, não é um mergulhar nas nossas sombras e nas questões que a gente precisa perceber em nós, por nós, para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente ter relações melhores, para a gente ser bem-sucedido, para a gente ser feliz. Não! Tudo é uma consequência, na verdade, desse encontro com Deus que está dentro de nós. Quando eu comecei aqui, que eu coloquei a música e que a gente meditou, é como se você pudesse pegar você, na tua essência, colocar ali na frente, não nesse corpo físico. Imagina que você é uma essência. Imagina que você é um campo de luz. Você pode até dar uma forma. E esse campo de luz é que você vai acessando e você vai sentindo na sua alma o quão precioso, preciosa você é. E se você consegue sentir o quão precioso e preciosa é a tua essência, e que só tem algumas cascas, algumas camadas de sujeira para você encontrar essa tua essência, esse é o caminho de volta para casa. Esse é o caminho de volta para Deus. E é ali onde nós estamos conectados com Deus, nesse lugar muito profundo, é que a gente tem aquela vida ou aquele lugar onde a gente acessa uma paz que excede qualquer entendimento. E aí a gente pode se fundir nesse lugar da confiança, do amor verdadeiro, da entrega. Vocês conseguem entender? Eu sei que talvez a gente chegou aqui nessa live, nesse encontro, um pouco, né, com um monte de coisa que aconteceu, com várias preocupações, mas deixa tudo de lado e tenta entender um pouquinho da profundidade desse lugar. E aí, outra coisa que me veio ontem, junto com esse perdão, é autoestima. E a autoestima, que a gente escuta tanto falar, ai, mulher, autoestima da mulher, e bate tambor, e canta em roda, e vamos trazer o feminino. Gente, a autoestima nada mais é do que você acessar esse seu ser perfeito, não na forma do seu corpo físico, mas na forma do seu espírito, da sua alma. E você se dá a permissão de saber que você é maravilhosa. Mas é perceber que talvez você tenha esses lapsos de consciência que você é maravilhosa, mas que a sujeira do dia a dia vai tirando você do centro da sua potência dentro da sua autoestima. Dá medo olhar para as sombras. E ontem eu lembrei de vocês, porque eu tô aqui na live, nessa liberação ancestral, falando, que a gente precisa olhar para a sombra. Não que eu não olhe para as minhas, mas a cada vez que a gente vai olhando, a gente vai se aprofundando mais ainda para botar mais luz. E ontem eu tive medo quando eu percebi que tinha uma sombra vindo numa intensidade muito forte. E o meu ego falou, não dou conta. E tá tudo bem. Da próxima vez eu vou um pouquinho mais fundo e eu vou acessar um pouco mais dessa sombra, porque eu sei que esse é o caminho de me conectar com Deus, de eu me conectar com a maior potência que eu posso ser. Alguém tem alguma pergunta? Então, gente, vamos lá. Em relação aos meus pais, eu perdoo a mim por ter criado expectativa em cima deles? Não tem que perdoar, eu acho que você só tem que ver que você está com medo de olhar suas sombras. Que é essa consciência que eu trouxe do perdão hoje. Não tem. Eu estou falando de um lugar onde onde o perdão
Ele vai para um outro nível. A gente já passou pelo perdão pelos outros e pelo auto-perdão, tá? Esse daí está no lugar do auto-perdão. Mas eu estou no lugar, daquele lugar do medo de acessar o perdão. Porque talvez, se você tiver que perdoar essa situação, teus pais, por eles não terem dado ou feito o que, que você gostaria de fazer, talvez você vai ter que lidar com uma sombra muito profunda tua, que é só sua. E que talvez não venha nem dessa vida, venha de outras vidas.